Oi, turminha, bom dia, né? Vamos para a nossa aula de história. Hoje a gente vai iniciar, né, o assunto da sexta unidade de história. Vamos trabalhar a organização política no continente africano. Então, vamos falar lá da África, tá? Como é que se organizava politicamente esse continente, ok? Preste atenção aqui na videoaula. Então, a gente já falou sobre o reino de Kush, né? Nas unidades passadas já falamos sobre ele. E vamos iniciar falando sobre a decadência, sobre o fim desse reino, né? O fim desse reino marca a ascensão de uma nova ordem política e social lá na região oriental, na região leste da África. Sua localização geográfica colocava o reino de Kush entre duas grandes forças no século I, que era o Ocidente, o Império Romano, e no Oriente, o Império Persa. Então, o reino de Kush ficava no meio desses dois impérios, romanos e persa. E aí começou a surgir as tensões resultantes, né, desse ponto de encontro aí, dessa localização, que deram origem, então, ao primeiro Estado unificado, em torno de uma religião que até então não era africana, né, que foi o reino de Axum, tá? Então, essa localização gerou tensões e essas tensões gerou a unificação de um estado, que foi o reino de Axum. A unificação, então, e a cristianização, ou seja, o cristianismo vai surgir lá na África. Lembrando que o cristianismo não é uma religião africana. A crise do século III levou o imperador Diocleciano a reorganizar a administração do Império Romano. E um dos pontos chaves era a defesa das fronteiras, que ficavam mais remotas aí do vasto império no continente africano. Como tinha tropas suficientes, a solução foi negociar com povos aí às margens das fronteiras romanas, né, que armados e financeiramente apoiados, estabeleceram então a nova ordem política na região. Nesse contexto, os nobatas, que eram os povos apoiados pelos romanos, conquistam então a cidade de Meroé, que era a antiga capital do reino Kush. E com isso, a gente vai ter a dissolução do reino de Kush. Então, o reino de Kush chega ao fim, e quando ele chega ao fim, ele dá origem aí a 3 outros estados, que foi a Nobatia, ao norte, né, por conta dos nobatas, o reino Dongola, ao centro, e o reino de Alodia, ao sul. Os contatos comerciais com regiões como a Constantinopla, né, e a Península Arábica garantiram então uma rica mistura de elementos egípcios, gregos e médios orientais. É no final do século VII, início do século VIII, que se inicia o processo de unificação, a partir do norte, com a criação de vários cargos políticos que misturavam títulos gregos e outros, né, já existentes desde o reino de Kush. O cristianismo, gente, quem não lembra, o cristianismo é o da Igreja Católica, né? Era a religião oficial e desempenhava aí um papel fundamental na estrutura econômica da região. Os monastérios coptas, que eram os centros agrícolas e de produção de artesanatos. O rei, ele também era o chefe da igreja e ele podia celebrar missas e ministrar sacramentos. Assim como no reino de Kush, a sucessão do rei dependia da sua linhagem matriarcal, o que mostra a importância das mulheres nessa sociedade, em que ocupavam cargos como conselheiras ou candácias. O reino de Axum, gente, que surgiu aí depois do reino de Kush, ele era bastante próspero. Ele garantia 2 colheitas anuais de milho, de cevada e tâmaras, além da criação de gado, bovino e suíno. O rei, claro, era o dono das terras e as famílias camponesas, elas exploravam-nas, né? O rei explorava elas em troca de impostos que era pago ao clero. Como no Egito antigo, o rio Nilo era a fonte da fertilidade das terras e também a via de transporte aí para a produção de cerâmica, tecidos e utensílios em ferro. Dentro desse contexto, vamos ter a expansão dos árabes e a expansão de outra religião, a islâmica também. Após a ocupação árabe e a expansão do islamismo no Egito, em 639 d.C., as relações com o Império Aushumita tornaram-se gradativamente mais tensas. No século X, com a ascensão do Califado Fatimida,
que a pressão para a adoção do Islã como religião oficial vai crescer. Então, vai começar a disputa entre o cristianismo e o islamismo. Assim, no norte, mais próximo geograficamente e comercialmente do Egito, surge a figura do eparca, que era um soberano hereditário muçulmano que controlava a economia e as rotas comerciais no Egito Islâmico. Esse processo criou duas elites, uma elite tradicional cristã, resistente à arabização e ao islamismo, e a outra comercial e muçulmana, que oferecendo novas relações de poder e rotas comerciais pelo Mar Vermelho. O conflito, então, entre essas duas elites surge em textos europeus sob a forma do lendário Reino de Preste João, um oásis cristão no mar de infiéis muçulmanos. É assim que era chamado. Surgem então os reinos sudaneses, que eram divididos pelo Saara e entrecortados aí por rios. Os reinos do Mali, Gana e Songhai formaram então o chamado Reino de Sudão Ocidental. Os relatos de viajantes muçulmanos sempre narram a riqueza material dessa região africana. O comércio era a principal fonte aí econômica dos sudaneses. No sentido leste e oeste do mapa, diversos produtos eram trocados, como ouro, unindo assim três espaços regionais: o Mediterrâneo Ocidental, o norte da África e o Oriente Médio. Tá? No sentido norte e sul, o ouro e escravo eram os principais produtos. A escravização de comunidades que eram derrotadas nas guerras era uma prática bastante difundida no sul da África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, né? Mas foi com as rotas sudaneses pelo Saara que essa prática se tornou uma atividade econômica que interligava as regiões do continente africano. O Reino de Gana, que é o primeiro estado sudanês do qual os não-africanos têm notícias, o viajante andaluz aí, Al-Bakri, escreveu em seu Arrila sobre esse reino, ressaltando que a palavra Gana significa chefe de guerra. A estrutura do reino estava apoiada na nobreza, formada por uma elite militar e uma classe sacerdotal, que justificava o poder místico do Gana. Abaixo desses grupos eram os funcionários, responsáveis pela gestão e administração das rotas e minas. O controle militar das rotas comerciais saarianas fizeram com que eles cobrassem impostos, né? E o monopólio também das minas de ouro. No século XI, a dinastia Almorávida, cuja origem está nos grupos nômades do Saara, atacou o reino de Gana com dois objetivos: eliminar os impostos que eram cobrados nas rotas saarianas e obter o controle das minas de ouro. Muito embora tenha reconquistado a independência pouco depois, ele não conseguiu restaurar seu poder, o que tornou possível ao reino de Mali sua invasão definitiva. Então, o reino de Gana chega ao fim, né? Com o reino de Mali. Com a conquista de Gana, o reino de Mali atingiu seu apogeu, né? O contrário de seu vizinho derrotado, seu poder residia em fazer parte do Império Muçulmano. A tradição oral afirma que foi Mansa Musa o primeiro governante a se tornar totalmente muçulmano, isto é, a cumprir as obrigações com o Hajj, que é a peregrinação à Meca, né, que é da prática do islamismo. Sua influência tornou a cidade de Tombouctou um centro para intelectuais comparável às maiores cidades islâmicas da época. A morte, então, de Mansa Musa também marcou a decadência do reino de Mali, que resistiu, então, fragmentado até 1450, quando o contato com os portugueses, né, com os europeus, dividiu esse reino em pequenos reinados dependentes dos contatos e das trocas econômicas com os navegantes lusitanos, ou seja, portugueses. O reino de Songhai, que foi do interior do já decadente reino de Mali, que surgiu o último reino sudanês ocidental. Vindo da cidade de Gao, o regente Soni Ali estruturou um exército que ocupou territórios do reino do Mali, como a cidade de Tombouctou. Assim, o poder do Mali se mudou para o leste e passou a ser exercido pela etnia Songhai. Soni Ali não era muçulmano, o que colocou o reino em conflito com a elite que era comercial e intelectual, e obrigou aí o grupo Songhai
a se afirmar militarmente, além do comércio de sal, ouro e escravos. O reino Songhai também estabeleceu contato com vários outros grupos ao longo do rio Níger, estruturando então uma vasta rede de comunicação e trocas de produtos. Então aí tem dois mapas, né, do continente africano. Então veja, né, a variedade de reinos que vão surgir. Reino do Congo, né? Primeiro a gente tem o reino de Kunshi e o reino de Ashum e o Império de Gana lá do outro lado. Depois, do outro lado, já tem mudanças, né? Reino de Mali, Império de Songhai, né? Reino de Benin, Reino do Congo, tá vendo? Então já tem algumas mudanças muito importantes aí nessa linha do tempo do continente africano. E aí, vocês vão fazer a leitura lá no livro desse conteúdo e responder essas páginas aí, 270, 273 a 275, tá, pessoal? Eu acredito. Deixa eu tentar voltar aqui. Lembrando